vou te mostrar um acabamento muito simples, mas que é importante que você note. Então, aqui é um duo de flores, né? São dois botões de rosa para decoração. E como que eu fiz o acabamento? Então, aqui é um arame, né? E ele foi todo revestido com o papel crepom, que é usado assim, olha, ele vem no maço. Só que quando nós vamos usar, nós precisamos cortar o papel crepom e ele fica uma fitinha, tá vendo? Ele fica essa fita que nós vamos usando com cola. Passa-se a cola aqui toda no contorno do caule e aí nós vamos vindo envolvendo o arame, inclusive quando vai passar as folhas, vamos dando volta. Olha, vamos dando volta em todas as partes para poder envolver direitinho todas as partes da flor. Olá, mãos de luxo! Seja muito bem-vinda ao Flores Artesanais na Prática. Aqui nós discutimos o que você precisa na sua jornada para fazer as flores artesanais de luxo. Eu sou a Piedade e o tema que eu trago aqui para conversar com você hoje é quais acabamentos usar para finalizar flores de tecido para os acessórios. Bom, então, o que são os acabamentos para finalizar as flores de tecido? Eles são materiais necessários para finalizar a peça, para finalizar a flor, né? Ela tem todo um procedimento para ser confeccionada e, finalmente, esse momento que é indispensável, não pode ter a confecção da flor sem o acabamento, sem a finalização. Por quê? Porque este acabamento, esta finalização, ela é como se limpasse todas as etapas que foram feitas, né? Vai assim, vai aperfeiçoando. A finalização dá um aperfeiçoamento para a flor que foi criada para ser colocada no acessório, seja para o que for, ela precisa ter uma finalização, ela fica mais adequada, a construção da flor fica com um acabamento que dá mais segurança para colocar onde quer que seja, né? Seja para um acessório, seja para customizar, essa finalização traz o resto da estrutura da flor para poder ser trabalhada para colocar seja onde for. Então essa etapa ela tem que acontecer, porque senão a flor não acabou, certo? Os tipos de acabamento que existem são bem variados, porque depende da flor que foi confeccionada. Por quê? Por exemplo, se você tem uma flor que foi feita num tecido leve, bem levinho, numa seda, o acabamento desta flor vai receber, para finalizar, todo um material mais leve, claro, porque senão vai ficar um trabalho grosseiro, sem nexo, né? Você faz uma peça delicada e o acabamento com materiais que não tem a ver, né, que são grosseiros, não finalizou adequadamente. Então, isso que vai precisar verificar na hora que vai fazer o acabamento é o tipo de flor que foi construída, que foi montada. Porque também depende da ocasião, né, que vai ser usada essa flor, e você vai direcionando o acabamento de acordo com a confecção da flor. Tecidos mais grossos, o acabamento vai ser um pouco mais resistente, com materiais um pouco mais fortes, né?
mais resistentes, e aqueles que são com tecidos mais leves, com certeza a finalização vai ser feita com acabamentos mais adequados, né? Por exemplo, um arranjo que você faça com flores de tecido para uma noiva. O acabamento, né, o cabelo que vai colocar, né, um arranjo com as flores. Pode ser até um pente, uma coisa assim. Ali você vai usar acabamentos muito leves, porque normalmente são flores brancas ou off-white. Enfim, seja como for, hoje em dia também tem noivas que casam com flores coloridas, tudo bem. Mas dependendo, já que é uma peça que vai na cabeça, é um evento mais delicado, né, que ela está usando, o evento é delicado, toda a vestimenta dela está ali condizente e o acessório, né, está condizente com a roupa, com o look que ela está usando, então tem que ser uma coisa delicada. Se ela vai usar um buquê de flores de tecido, então ali já é um outro acabamento. Para cá vão ser, eu vou citar alguns acabamentos, mas para cá vão ser fitas muito delicadas, né? No caso de pente, no caso, mesmo no acabamento da flor, vai ser usado um papel crepom fininho, né? Para depois ser colocado no pente ou ser colocado numa presilha, num casquete. Já se ela vai usar o buquê de flores de tecido nas mãos, aí precisamos fazer um acabamento para os caules das flores, já um acabamento mais forte, porque ela vai suar um pouquinho, né, nervosinha ali na hora de entrar na cerimônia. Muito provavelmente nós vamos pensar em revestir esses caules até mesmo com um tulezinho, porque ele já é tecido, ele resiste um pouquinho mais, né? Porque é uma coisa que vai ficar segurando. É suor, aquela coisa de pegar, depois passa para outra pessoa segurar. É melhor ter um acabamento que resista mais do que o papel crepom. Então, eu assim faço. Buquê de flores, eu sempre revisto com um tecidinho para ficar mais resistente, certo? Então, aí que você vê as diferenças de situações para fazer o acabamento. Então, eu vou falar de modo geral os que são mais usados, tá? Então, papel crepom em variadas tonalidades, vai depender do tom da flor. Fitas de vários tipos, pode ser fita de cetim, pode ser fita de gorgurão, fita de seda, tem muitas fitas. Cola, precisamos de usar cola para passar na base dos caules, não é? Aviamentos em geral, porque pode ser que no final de algum arranjo ou de alguma flor você queira acrescentar um detalhe diferente, um rabo de rato, né? Aquele fiozinho que é brilhantinho, que pode se tornar uma cascatinha. Enfim, tem muitas variantes de acabamento da flor, mas eu estou falando aqui os mais usados. E tecidos também, para fazer alguns arranjos, é interessante fazer um roletezinho, né? Então, tem um tecidinho adequado para fazer o roletê, para fazer a finalização. É importante usar materiais de boa qualidade para fazer os acabamentos, né? Para fazer a finalização das flores, usar como acabamento. Porque eles duram mais, eles dão mais vida para as flores, né? Porque já que elas, e principalmente, porque aqui nós tratamos de flores artesanais de luxo. Então, o acabamento é um dos quesitos muito importantes para quem faz flores artesanais de luxo, porque essa finalização, ela revela
todo o procedimento que aconteceu na confecção daquela peça, porque ela dá o grande finale daquela peça que teve ali todo um envolvimento, todo um passo a passo, teve um trabalho, teve uma dedicação, não é? E ali você, usando um material que é importante, que ele tenha qualidade, porque ele vai estar de acordo com todo o procedimento que você usou antes. Mesmo que seja uma flor singela, mesmo que seja uma flor de tecido de algodão de chita. É bem simples, é o tecido mais barato que tem, né? Mas ela é de algodão, então ela é também aí do universo do luxo. Porque vai passar pelos procedimentos todos, né? Da técnica francesa, que tem tradição, e vai ficar uma flor exclusiva, porque passa por todos esses procedimentos, né, que tornam, mesmo o material sendo mais simples, porém natural, é classificado como um produto do luxo. E o acabamento tem que estar condizente, porque senão a qualidade, né, do material, ela ela tem que se alinhar com tudo que foi feito, mesmo que seja com uma flor de algodão de chita. Então, você investindo em bons materiais, bons produtos para o acabamento das flores de tecido, o que você ganha com isso? Você está demonstrando um refinamento, a peça está demonstrando que ela é refinada. Ela é singela, tudo bem, mas é refinada. Olha, foi bem feito todo o procedimento. É isso que dá o diferencial, né? Além do aspecto do trabalho, a finalização. Isso é importantíssimo, né? Hoje em dia, todos os produtos que nós vamos buscar, não tem mais assim, mas é um acabamento, mas assim. Não. Se não tiver um bom acabamento, já não está dentro do que se espera desse produto, porque no mínimo, isso que tem que vir. Produto bom com bom acabamento. É um conjunto, não é uma coisa separada da outra, é o todo, não é? Então, você investindo num bom produto para fazer a finalização das flores, você está aí fazendo um diferencial, né? Que na verdade é uma obrigação, e você está agregando valor ao seu trabalho que você fez com tanto dedicação, com carinho, com satisfação. E a vantagem que tem de você trabalhar com materiais de qualidade para fazer a finalização das flores de tecido para os acessórios é que você é muito mais fácil. Quando você pega um material para fazer finalização que ele não tem boa qualidade, ele dá trabalho, demora, porque você tem que ficar fazendo uns truques, né, para que funcione ali o resultado que você quer apresentar para as pessoas. Então, além de ser mais fácil, você ganha tempo, porque não é quando você tem uma coisa que já resolve, só de você usar ali na primeira vez já está dando resultado, você ganhou tempo. Então a vantagem é facilidade e tempo que você ganha. Aí fica o melhor dos mundos, né? E além de tudo, causa aquele efeito bem interessante e esperado, que isso vai sempre agregar ao que você faz e apresenta, e então é uma grande vantagem, esses dois quesitos, a facilidade e o tempo que você ganha. Aí, se você não tiver o acabamento adequado para fazer a finalização das flores de tecido, vai comprometer um pouco o seu trabalho. Não tenho como não te contar essa notícia ruim. Compromete, porque, veja bem, você
tem a técnica, né, de fazer as flores artesanais de luxo, que são super bem acabadas, super bem elaboradas. Aí você não consegue ter um bom material ali para fazer a finalização. Vai comprometer, porque sabe quando uma coisa não conversa com a outra? E dá para perceber quando você não teve essa possibilidade de trazer esse resultado, porque é um todo, né? É um todo. O produto são todas as etapas, né? Muitas vezes você pode não encontrar exatamente aquele material que poderia favorecer, mas eu tenho certeza que se você se empenhar, você encontra algumas coisas sim no mercado e que você consegue dar um toque para que isso tenha um resultado que se aproxime daquele que, infelizmente, ali no momento você não encontrou. Então, mas é que fica realmente um quê de que alguma coisa ficou faltando. Sabe quando você vai para um casamento, aí você se arruma, né? Você vai para o casamento, você está lá toda se arrumando para ir para o casamento, o que acontece? Você sai e esqueceu, pôs a roupa e esqueceu de passar. Entendeu? Aí fica assim, nossa, mas ela tá arrumada e a roupa tá amassada. Então é isso que eu tô querendo fazer uma comparaçãozinha aqui do que acontece quando você não usa o tecido, o material adequado, tá bom? Vale mais você apostar num bom acabamento, né, para finalizar as flores de tecido para usar nos acessórios, do que não. Porque isso valoriza o seu trabalho e você fica sendo avaliada como uma boa profissional, né? Porque você teve todo esse que eu tô reafirmando, é um conjunto de procedimentos e a finalização, ela é aquela que dá o toque de Midas, né? Aquela que finaliza, que dá aquela sensação de que foi tudo bem feito, tudo foi bem pensado, planejado, elaborado. Isso te traz um ganho com esse reconhecimento de que você é uma profissional especializada. Então, vale mais, sim, um bom material, um bom acabamento, do que fazer às pressas, de qualquer jeito, com qualquer material. Então, para fortalecer aqui essa ideia, as pessoas, então, elas erram quando não apostam nisso, né? Quando ela acha que o que vai importar é só a aparência da flor, né? O primeiro momento, né? Que tem, assim, muitas coisas importantes. A cor, que é diferenciada, o formato da flor, tudo que você foi montando, foi construindo para fazer aquela bela flor, você com certeza vai ser avaliado isso, mas é importante ter esse olhar mais profissional, quando a pessoa acha que só a aparência da flor vai resolver todo o contexto, né, do trabalho que foi realizado. Então, é isso, quando as pessoas erram nisso, quando acham que só essa primeira impressão, né, do primeiro olhar já vai resolver, que as pessoas não vão avaliar como que está o acabamento. Então, isso é um erro, porque as pessoas avaliam sim, porque isso garante que você vai ter uma aceitação, vai ter aí uma avaliação do seu trabalho com mais positividade, com mais reconhecimento da qualidade do que você faz. Como que é possível se organizar, né, para ter esses materiais para fazer os acabamentos, né, das flores de tecido para os acessórios? Eu
sempre falo que a organização é tudo, porque você ganha tempo, você tem uma maneira de facilitar, né, o seu trabalho. Então, quando você já deixa tudo separado, ou em caixinhas, ou em gaveta, ou de alguma forma que você ganhe tempo, que é separar o papel crepom, né, num determinado recipiente ou numa caixa, em lugares que você possa encontrar os acabamentos, né? Você vai colocando lá títulos. Tudo que você deixa com nomeado fica fácil de você encontrar quando for usar. Então você deixa separado por funções. Então, papel crepom, as fitas, os aviamentos, tudo isso você deixa de tal forma separado, organizado, que quando você for fazer a finalização da sua flor de tecido para os acessórios, isso você já vai saber escolher com mais facilidade, com mais rapidez, e você vai ganhar tempo e vai ficar bem mais adequado, tudo fica mais adequado para a finalização das flores, né? Existem alguns acabamentos que são mais específicos de acordo com a ocasião. Então, por exemplo, quando você vai fazer acessórios para noiva, esse é o mais específico que tem, né? Porque é muito usado, né? Acessórios com flores para noiva, de todas as formas, tanto para a cabeça, como para customizar roupa, para colocar no sapato, para brincos, enfim. Todos essas flores, elas vão ter que ter um acabamento. Esse material que vai finalizar, ele é todo bem direcionado. Normalmente são todos mais finos, normalmente são ou brancos ou off-white. Então, esse é o mais específico que tem. São os acessórios para casamento, para noiva. Tudo muito pertinente aos tons que ela determina. As fitas que vão para colocar para finalização, para depois colocar um alfinete para prender no casquete, ou para usar no sapato, enfim, é o mais específico dos acabamentos para usar, para finalizar as flores de tecido, é o da noiva. Enfim, vou te mostrar um acabamento muito simples, mas que é importante que você note. Então, aqui é um duo de flores, né? São dois botões de rosa para decoração. São dois botões de rosa de seda, cetim de seda. E como que eu fiz o acabamento? Então, aqui é um arame, né? E ele foi todo revestido com o papel crepom. Papel crepom, que é usado assim, olha, ele vem, o papel crepom, ele vem num maço, né? Vem num massinho. Só que quando nós vamos usar, nós precisamos cortar o papel crepom de tal, corta assim, tipo 1 centímetro, né? Ele ali todo enroladinho e ele fica uma fitinha, tá vendo? Ele fica essa fita que nós vamos usando com cola, passa-se a cola aqui toda no contorno do caule, né, do arame. Aí nós vamos vindo, envolvendo o arame, inclusive quando vai passar entre as folhas, vamos dando volta. Olha, vamos dando volta em todas as partes para poder envolver direitinho todas as partes da flor, para dar um acabamento mais refinado e que tem a ver também com a flor, né? Porque a flor que nós encontramos na natureza,
ela não tem emendas, né? Nós aqui na flor de tecido temos as emendas, né? Dos arames que vêm nas flores. Então, nós precisamos recobrir para ficar uma coisa mais refinada, discreta e bem feita, e que vai dar esse efeito de um trabalho bem feito, bonito e prazeroso, porque dá prazer quando a gente faz um trabalho bonito, né? Tá bom? Bem, eu fico por aqui hoje e só para fazer uma finalização, quero falar o que eu falei aqui hoje. Falei sobre o que é a finalização das flores de tecido, depois, como que nós podemos usar essa finalização e que tipo de materiais que nós precisamos usar para dar uma boa resolução, agregar valor para peça que nós tivemos tanto trabalho para desenvolver, né? Tipo, o trabalho que eu digo é assim, toda a dedicação, todos os procedimentos que foi feito para ficar uma peça tão bonita, e no final ela precisa ter um resultado bem satisfatório, bem profissional. Tá certo? Então, eu agradeço muito a sua presença e seu acompanhamento aqui. Peço para você deixar seu comentário, se ficou alguma dúvida, se você quiser saber de mais coisas que eu não trouxe dessa vez, deixa aqui que vai ser muito bacana nós conversarmos sobre esse universo das flores artesanais de tecido de luxo. Até breve, até a próxima live. Muito obrigada!